Graça e paz, igreja, reunidos mais uma semana para darmos continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios. Amém? Nós sabemos que é pela misericórdia do Senhor que permanecemos aqui firmes e fortes. Às vezes não tão fortes, mas firmes. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos orar um pouquinho. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade da continuidade desse estudo, Pai. Te agradecemos porque esse ministério tem se levantado, Pai, firme, Pai, no estudo da palavra, porque nós entendemos que é a nossa coluna, que é a nossa direção, e que por meio da tua palavra nós somos transformados. Nós compreendemos também, Pai, que por meio da tua palavra é crescida fé aos nossos corações, Pai, e o nosso caminhar se fortalece mais e mais na nossa jornada cristã. Pai, te pedimos nessa noite que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade em mim e nos meus irmãos para nos ensinar, nos instruir, nos corrigir, nos guiar conforme o Senhor deseja, Pai, e nos tornar cada dia mais conforme a Tua imagem e semelhança. Sabemos, Pai, que a caminhada nessa terra é de aperfeiçoamento, então aperfeiçoa-nos, Senhor. Assim nós oramos, Pai, agradecendo por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, nós vamos completar o capítulo 5 hoje e vamos dar início ao capítulo 6. O capítulo 5, normalmente ele é dividido para estudo em 2 ou em 3 partes. Na semana passada nós vimos 2 partes e hoje nós vamos ver essa terceira. Então, por que eu quis separar? Porque apesar de serem menos versículos, é um conteúdo que precisa ficar muito firme em nós. Nós compreendermos essas recomendações que Deus nos dá por meio de Paulo, que se complementa ao longo da palavra. Amém? Então, nós vimos ali que na primeira parte do capítulo 5, Paulo faz várias considerações acerca de seu ministério. Na verdade, ele vai fazer no capítulo 5 todo, no capítulo 6 também, mas nós vimos ali que ele dividiu em algumas partes. Então, do versículo 16 do capítulo 4 até o verso 10 do capítulo 5, Paulo sugere atitudes que os cristãos devem ter em meio às aflições. Na segunda parte, nós vemos também que Paulo, que aí vai do versículo 11 ao versículo 17 do capítulo 5, apresentando motivos pelos quais ele persevera no apostolado dele, no ministério dele. Amém? E na terceira parte, irmãos, ele vai ali nos recomendar acerca do ID de Jesus. Então, ele confirma o ministério que Jesus nos deu e dá maiores esclarecimentos acerca desse ministério. Amém? Na verdade, as cartas de Paulo se completam nesses ensinamentos, porque nós vamos vendo que ele vai falando às igrejas e nós vamos tendo mais informações daquilo que o Senhor colocou no coração dele. Amém? Então, hoje nós vamos estudar também sobre o ministério da reconciliação, que é o ID que Jesus nos fez. Vamos entender um pouquinho mais o que o Senhor espera de nós como ministros da reconciliação. Amém? Então, nessa primeira parte do capítulo 5, ali que é o finalzinho do capítulo 4 e o início até o versículo 10 do capítulo 5, nessas atitudes que Paulo sugere, nós vimos que ele pede que nós não desanimemos em meio aos sofrimentos, que ele aguarda ansiosamente pela ressurreição dos mortos e sugere que nós também estejamos ali aguardando. Por quê, irmãos? Porque vai ser um tempo em que vão acabar as dores, vão cessar os sofrimentos, vão cessar as enfermidades, vão cessar as tribulações. Por quê? Porque nós teremos passado deste tempo, estaremos entrando na nossa eternidade, na convivência com o Senhor. Amém? Do lado do nosso Deus, ali convivendo, a família de Deus toda reunida. Então ele sugere que a gente aguarde ansiosamente por esse momento da ressurreição dos mortos. Pede para que a gente sempre mantenha um bom ânimo e também para que a gente se esforce para agradar Jesus mesmo em meio ao sofrimento, irmãos, porque o ministério de Jesus não foi fácil. Ali o momento em que ele deu a vida por nós foi um momento crucial e que nós não conseguiríamos passar por aquilo ali. Então ele fala: olha, se alegrem, mantenham um bom ânimo, aguardem pela ressurreição que foi conquistada por Jesus, mas se esforcem para agradar ele, mesmo quando tudo estiver difícil. Amém? E aí na sequência, do versículo 11 ao versículo 17 do capítulo 5, Paulo, ele explica os motivos pelos quais ele perseverava na ministração do evangelho, perseverava abrindo mais igrejas, perseverava ensinando e exortando os irmãos. Por quê? Por que ele explica isso? Porque Paulo, ele estava sendo ali atingido no ministério dele pelos falsos apóstolos, de que ele não era um apóstolo verdadeiro. Amém? E aí ele fala: não, na verdade, não só eu sou um apóstolo verdadeiro, como eu
persevero. E eu persevero não só ensinando, eu persevero também aumentando aqui a quantidade de pessoas convertidas, porque quem realiza essa obra é o Senhor, eu sou apenas instrumento. Amém? E aí, dentro desses motivos pelo qual ele persevera, ele diz que ele sabia do temor que ele precisava ter, que ele devia a Cristo. E aí a gente viu que naqueles versículos ele fala do temor que nós devemos ter, do respeito que nós devemos ter pelos ensinamentos de Jesus, pela obediência que nós devemos prestar. Por quê? Porque, irmãos, ali no dia do tribunal de Cristo, né, nós seremos ali, estaremos todos e toda a humanidade vai ser julgada. Então, nós teremos que compreender de que lado que nós queremos estar, que nós decidimos estar. Se é do lado ali dos que se tornaram amigos de Deus ou do lado daqueles que permanecem separados de Deus por conta do pecado, por conta da ira que se estabeleceu por meio do pecado. Amém? Então ele fala que nós devemos ter esse temor. E ele fala também do amor de Cristo por nós, que ele compreendia o tamanho do amor de Cristo por nós, que esse era o motivo para perseverar. Amém? E também falava sobre a consciência que ele tinha de que nós fazíamos parte de uma nova criação a partir do momento que nós recebíamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós finalizamos ali o versículo 17, que é o versículo que ele fala que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. E ali no finalzinho aqui desses versículos, ele está explicando que em algum momento, e aí ele fala do tempo que ele ainda era perseguidor da igreja, que ele só via Jesus com a carne. Mas que o entendimento dele foi mudando e que ele passou a ver de uma nova forma. Por quê? Porque no momento em que ele recebeu a Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro dele. E o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos auxilia a perceber o mundo de uma forma completamente diferente, a perceber o mundo com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Amém? Então, nós concluímos na semana passada, nesse momento em que Paulo diz que não vê mais o mundo como ele via antigamente, que ele nos lembra de que nós somos agora em Cristo uma nova criação, somos parte novamente da família de Deus, somos reaproximados de Deus por meio desse sacrifício, e ele dá uma continuidade ali, irmãos, falando que nesse momento em que nós somos uma nova criação, nós temos também responsabilidades diante de Deus. Paulo diz ali naquele finalzinho do conteúdo da semana passada que nós vimos, que nós passamos a ser transformados por meio do conhecimento de Cristo e de suas boas novas de salvação, pelos seus ensinamentos e com o auxílio do Espírito Santo. Vamos deixando o velho homem para trás e o nosso sincero arrependimento dos pecados nos habilita ao perdão. Então, irmãos, esse perdão que nos é concedido por meio do sangue de Cristo é que nos torna justos, justificados. Ou seja, nós somos reconciliados com Deus. Amém? Que é exatamente o momento em que nós vamos adentrar aqui. Então, eu vou ler, irmãos, os versículos de hoje, e aí nós vamos fazer uma introdução para que a gente compreenda todo esse contexto do que Paulo está falando com mais clareza. Amém? Então, vamos lá juntos? Capítulo 5, a partir do versículo 18, nós vamos até o versículo 2 do capítulo 6. Amém? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Porquanto diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Amém? Irmãos, tem muitas coisas muito importantes aqui, como tem, né, em todas as instruções que o Senhor nos dá por meio da sua palavra. Então, vamos tentar abstrair, absorver tudo que Deus quer nos ensinar nessa noite.
Para nós começarmos esse estudo, eu gostaria que os irmãos fossem lá na carta aos Romanos, no capítulo 5. Irmãos, eu tenho falado sempre nos estudos que é muito importante que a gente compreenda os ensinamentos de Romanos para que fique mais fácil de compreender alguns ensinamentos aqui da segunda carta aos Coríntios. Por quê? Porque Paulo fala de temas que ele explicou com maior clareza lá. A carta aos Romanos é uma carta muito teológica. Então, como nós temos esse estudo disponível, os irmãos que se sentirem à vontade, quiserem complementar o estudo ou relembrar o que foi estudado, visitem ali o capítulo 5. Amém? Hoje nós vamos ler do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Aleluia, Pai. Amém. Glória a Deus. Romanos 5, do 1 ao 11. Esse texto está falando sobre a justificação, amém, irmãos? Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora, por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Então, irmãos, o que é importante a gente fixar desse texto? Eu não vou fazer um estudo porque nós já temos esse estudo, mas eu preciso que os irmãos percebam. No versículo 1, temos paz com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Temos paz com Deus. Aleluia. No versículo 6, Cristo morreu por todos os ímpios, irmãos. Ele morreu por todos. Mas quem será salvo? A todos aqueles que o receberem e o confessarem como Senhor e Salvador. Amém? E é isso que comprova o amor de Deus por nós, que está no versículo 8. Que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Amém, irmãos? Quando a gente pensa em Jesus, pensamos em todos que morreram no pecado antes de Jesus, em todos que morreram depois de Jesus. Jesus ali, com aquele preço que foi pago, ele resgatou todos aqueles do passado, do presente e do futuro que resolverem se achegar a ele, reconhecerem o sacrifício que foi feito, reconhecerem a ele como Salvador e como único Senhor. Amém? Então, isso é um amor muito grande de Deus, porque ele de antemão já preparou esse tempo em que nós poderíamos novamente estar ali conectados com o seu Espírito Santo. Porque, irmãos, nós precisamos lembrar que quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles tinham uma conexão com o Senhor. Todos os dias o Senhor estava ali, no final do dia, na viração do dia, com eles em comunhão. E a nossa comunhão que foi quebrada ali, naquele momento do pecado, foi restabelecida por meio da justificação. Que é o quê? É a justiça de Deus que chega até nós por meio do sacrifício que foi feito ali na cruz por Jesus Cristo. Amém? Versículo 9. Justificados pelo sangue de Cristo, somos salvos da ira de Deus. Então, nós temos paz com Deus, nós somos salvos dessa ira. Amém? Então, ali no tribunal de Cristo, se nós confirmarmos a nossa salvação, nós não estaremos na ira com Deus, teremos paz com Deus. Aleluia, estaremos em comunhão.
Versículo 10. Reconciliados com ele, somos feitos seus amigos. Irmãos, que honra poder dizer que Deus é nosso amigo. Amém? Então, irmãos, é isso que nós recebemos por meio de Jesus, a justificação. Somos feitos justiça de Deus. Agora eu queria que os irmãos fossem ali em Mateus, no capítulo 27, do versículo 45 ao 51. Amém? Aleluia. Mateus, capítulo 27. Irmãos, eu vou falar, esses dois textos eu vou ler, eu já li o primeiro de Romanos, vou ler esse agora de Mateus, depois eu vou ler um novo texto de Romanos 10 mais para frente, e eu vou fazer muitas referências. Então, se os irmãos quiserem pegar uma caneta, pegar um papel para ir anotando, senão os irmãos assistem com calma depois e vão ali já abrindo e já estudando esses versículos que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos hoje. Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 27, versículo 45. Aleluia. A morte de Jesus na cruz. Então, profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram: ele clama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e lhe deu a beber. Entretanto, os outros o censuraram. Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou, uma vez mais em voz alta, e entregou o seu espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Amém, irmãos? No momento em que Jesus entrega sua vida, o véu do templo se rasga. E é muito importante a gente compreender isso, porque nós viemos estudando essas questões ao longo dessa carta. Então, aqui nesse momento, é o momento em que o véu se rasga de forma efetiva. Amém, irmãos? Desde Moisés, sempre houve no santuário uma cortina de tecido, uma espécie de véu que separava o ambiente do Santo dos Santos. Se os irmãos quiserem entender mais sobre essa questão de como era o santuário, nas partes que o santuário era dividido, irmãos, os irmãos podem ir lá dar uma estudada em Êxodo 26 ou então em Hebreus 9, na carta aos Hebreus 9. Amém? Que vocês vão compreender como é que era esse santuário e ali essa parte que tinha o Santo dos Santos, que era um ambiente muito reservado. Era um lugar separado onde ninguém além do sumo sacerdote podia entrar. E o sumo sacerdote só podia entrar no dia da expiação, irmãos. Amém? Esse acontecimento, esse véu se rasgar, foi trágico para os judeus, mas um grande sinal para todos os cristãos de todos os povos, de todas as culturas e de todas as épocas. Em Cristo ficou abolida toda e qualquer separação entre o pecador arrependido e o nosso Pai. Irmãos, isso é muito importante. Isso está lá em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 4. Por meio de Jesus ficou abolida toda e qualquer separação entre o arrependido e Deus. Aleluia! Irmãos, são verdades que precisam estar muito firmes em nós. São colunas, amém? O fato do véu ter partido de alto a baixo, sem o contato humano, ou seja, foi na hora que Jesus expirou, esse véu se rasgou, demonstra que o próprio Senhor abriu um novo e vivo caminho para a sua santa presença. Irmãos, não tem mais os intermediários, não tem mais o véu, não tem mais os sacrifícios de bodes, de carneiros, né, de animais. Não. Nós precisamos compreender, espero que nós tenhamos esse momento de estudar o Antigo Testamento, para que a gente compreenda que tudo ali foi o Senhor ensinando o povo de que aqueles sacrifícios, eles eram um momento de ensino ao povo e de espera, de criar uma expectativa de que viria o sacrifício perfeito, porque aqueles sacrifícios que eram feitos de animais, eles não apagavam pecados, eles não perdoavam pecados, eles
encobriam pecados. Então, apenas a partir deste momento aqui em que o véu se partiu, que houve o sacrifício perfeito, que nós passamos a ter um acesso direto ao Pai, por meio do seu Espírito Santo. Aleluia! Nós podemos ver com mais clareza em Hebreus, na carta aos Hebreus 10 e em Efésios 2. Amém? Então, demonstra que o próprio Senhor abriu um novo e vivo caminho para a sua santa presença. Amém? Glórias a Deus. Ou seja, nós percebemos aqui, ó, que tudo foi Deus quem preparou. Tudo veio de Deus. Amém, meus irmãos? E aí agora nós vamos voltar lá na segunda carta aos Coríntios, a partir ali do versículo 18, para que a gente realmente entre e que nós vimos agora a justificação por meio da fé em Jesus, ali no capítulo 5 da carta aos Romanos, que nós estávamos distante de Deus, porque estávamos numa situação de ira. Agora, por meio de Jesus, nós temos paz com Deus, fomos reconciliados, estamos justificados. A justiça de Deus se aplica em nós por meio do sangue que foi derramado na cruz e por meio da ressurreição de Jesus, porque ele venceu a morte. Amém? Aleluia. Então, ali, segunda carta aos Coríntios, irmãos, vamos ali a partir do versículo 18. Então, como eu havia falado aos irmãos, Paulo ali estava explicando que se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova descendência, é um novo tempo, é um novo olhar, é um novo entendimento. Então, a partir do momento que nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, que o Espírito Santo vem morar em nós, por quê? Porque o véu foi rasgado, porque nós temos acesso direto ao Pai, nós fazemos parte dessa nova criação, que vai habitar com o Senhor nos céus. Somos filhos, somos servos, somos amigos de Deus, irmãos. Irmãos, se lembrem nos momentos mais complexos em que, quando a gente está em contato com o Senhor por meio de Jesus, esse acesso é tão direto, irmãos. Porque quem que nós chamamos de amigos verdadeiros nessa terra? São poucas pessoas, muitas vezes a gente conta nos dedos de uma mão. Amém? E você pode dizer que você tem um amigo que resolve seus problemas, que te escuta e que trabalha em seu favor. Amém? Porque o Senhor trabalha a favor de todos aqueles que nele confiam e nele esperam. Amém, irmãos? Então lembre-se disso, eu tenho paz com Deus. Eu sou justiça de Deus. Eu sou amigo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então ali, a partir do versículo, ele termina no versículo 17, falando que se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Por que as coisas antigas? Porque o velho homem ficou para trás. Com esse novo entendimento, eu entendo uma nova descendência em Cristo. E todo o meu entendimento, os meus paradigmas começam a mudar. Eu vou sendo transformado conforme a imagem e a semelhança de Deus. E aí ele fala que tudo isso, versículo 18, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. O que é importante que nós compreendamos aqui? O sentido da palavra outorgar. Eu não sei como está na tradução de vocês, mas outorgar, de acordo com o dicionário, quer dizer algo que foi dado como um favor, conceber, dar poderes, facultar algo a alguém. Então, quando a gente pensa aqui, que o Ministério da Reconciliação nos foi outorgado, o que significa? Por que é da reconciliação? Porque eu estava numa situação de ira com Deus. No capítulo 1 de Romanos a gente vê que todos pecaram, por isso todos estão destituídos da graça de Deus. No momento em que a gente se reconcilia, nos é concedido o favor, nos é dado o poder por meio de Jesus de sermos ministros da reconciliação e de sermos também reconciliados com Deus. Aleluia! Então, o que é importante a gente ver nesse versículo 18? Que tudo provém de Deus. Deus, ele nos criou com livre-arbítrio, com a liberdade de escolhermos os nossos caminhos, de tomarmos algumas decisões. Por conta disso, Adão e Eva comeram do fruto da árvore ali, que o Senhor tinha dito que não era para eles comerem. E ali iniciou-se uma descendência adâmica, uma descendência pecaminosa, irmãos. E o Senhor, dando essa liberdade, ele não queria ficar para sempre distante da sua criação.
Então ele preparou para aqueles que decidissem querer retornar para essa comunhão, que só existiu ali em Adão e Eva, como? Por meio de Jesus. Então tudo provém de Deus. Amém? Foi ele que preparou. Não, eu vou dar liberdade deles irem, mas também vou dar condições que, caso eles queiram, voltarem a ter comunhão comigo. Aleluia, aleluia. Ele decidiu se reconciliar conosco, por isso enviou Jesus. Assim, por meio da pregação do Evangelho, Deus encontra espaço para nos alcançar, nos persuadir, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, eu só cheguei até este momento em que eu posso estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, porque alguém chegou até mim e ministrou essa palavra a mim. Amém, irmãos? Ao longo da minha vida, várias situações foram acontecendo em que pessoas encontraram oportunidade e vieram falando de Jesus e vieram me explicando mais sobre Deus, até que chegou um tempo que aquela palavra encontrou o espaço oportuno para que eu fosse alcançada com salvação. Então, irmãos, são muitas sementes que são lançadas ao longo das nossas vidas para que, no momento certo, o Espírito Santo encontre essa oportunidade. Amém, irmãos? Por isso que nós não podemos perder a oportunidade de falar do Senhor, falar da sua palavra, de falar do Evangelho de Jesus. Amém? De criar essa expectativa de um novo tempo, onde esse mundo caído não vai mais ser parte, não vai existir mais para nós. Estaremos na perfeição, na glória com o Senhor. Amém? Aleluia. Quando a pregação alcança o coração e a iluminação de quem Deus chega até nós, não o vemos mais como inimigo. E não passamos a ser apenas amigos, mas nos tornamos filhos. Aleluia. Deus se torna Pai, Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Aleluia. O ministério da reconciliação é o ministério pelo qual Deus chama a si os pecadores. Aleluia. E Deus só pode atuar nesse ministério por meio de pessoas que preguem o Evangelho. Irmãos, Deus só pode agir nesta terra por meio de nós. O Espírito Santo dele usa a minha boca para falar, usa o meu corpo para expressar, usa os meus pensamentos. Irmãos, nós somos o caminho que Deus tem nesta terra para que os escolhidos voltem para casa. Amém? Então, é o desejo do Senhor que as pessoas sejam alcançadas, que haja conversão, que as pessoas compreendam que não estão sós, que não estão aqui por acaso. Todos têm um propósito debaixo dos céus. Amém? Então, como que o Senhor alcança as pessoas? Da mesma forma que eu fui alcançada, por meio de pessoas. Amém, irmãos? Aleluia. E aí é muito importante porque as pessoas às vezes ficam com a expectativa, depois que tem uma religião, que tem uma congregação, cria-se uma expectativa de que eu tenho um cargo, ou de que eu tenho um ministério, ou de que eu recebo um dom especial. Irmãos, o Espírito Santo habita em nós. No momento em que você decidir abrir a sua boca para falar do Senhor, para falar de Jesus, para falar da salvação, o próprio Espírito Santo nos guia, irmãos. O próprio Espírito Santo nos dá as palavras. Mas quanto mais palavra eu tiver dentro de mim, mais recurso ele vai ter para usar. Amém, irmãos? Quanto mais eu tiver embasada, quanto mais segurança eu tiver na doutrina cristã, mais fácil, mais simples fica de alcançar. Porque, irmãos, as pessoas não são iguais. Então, às vezes, com um você encontra um caminho, com outro você encontra outro. Às vezes, uma conversa que você começa que você nem imagina que você vai encontrar a oportunidade ali para falar de Jesus. O próprio Espírito Santo cria uma situação e você ali, ó. Então, esse ministério da reconciliação é para todos. É para pastores, é para diáconos, é para apóstolos, é para mestres. Irmãos, é para todos, para missionários. Todo aquele que se achegou a Jesus recebeu. Recebeu o que foi outorgado. É um favor que foi concedido a você, de ter a honra de falar das boas novas do Senhor que chegaram até você também. Amém? Aleluia. Agora eu vou pedir aos irmãos que abram em Romanos 10, a partir do versículo 9. Nós vamos meditar do versículo 9 até o 15. Romanos, capítulo 10. Aleluia. São textos que nós já lemos,
em outras vezes, que nós muitas vezes escutamos na igreja, mas, irmãos, é parte de um propósito do Senhor, em que Ele está nos ensinando sobre reconciliação, amém? Romanos 10, a partir do versículo 9. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Irmãos, toma esse versículo para a sua vida. Todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, vamos nos apegar aqui no versículo 15, no 14 e no 15. Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Olha a nossa responsabilidade, irmãos. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Amém, irmãos? Então é muito importante que a gente compreenda a nossa responsabilidade aqui. Eu hoje não vou lá em Mateus, no ID, que o Senhor nos designa, porque todos nós já sabemos, né? Estou até com a blusa do ID aqui hoje. Amém? Para que fique certo. Mas, irmãos, vamos meditar no que Jesus disse, no que Paulo recebeu do Senhor ali nas suas cartas. Amém? É muito forte, porque o Ministério da Reconciliação, na verdade, é o trabalho primordial de todos nós, irmãos. Ai, irmão, sou muito tímida. Irmãos, converse com o Senhor para que Ele vá tirando a timidez. Se esse estudo chegou até você, pode ter certeza que Ele tem um propósito. O primeiro propósito é de lhe ensinar, de lhe transformar, de lhe fazer crescer. Mas o próximo propósito é você ter a responsabilidade de fazer com que isso que o Senhor está lhe ensinando chegue a outras pessoas também. Amém? Aleluia. Paulo deixa claro que é uma missão para todos os que foram reconciliados com Deus por meio de Cristo. Vamos voltar lá para a segunda carta aos Coríntios. Vamos para o próximo versículo, versículo 19. Capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, versículo 19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Deus, em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, estava reconciliando consigo o mundo. Todos aqueles que creram e receberam Jesus como Senhor e Salvador, como nós lemos lá em Romanos. Quem que foi reconciliado com o Senhor? Todos, conforme está escrito em Romanos 10, que receberam o Senhor Jesus, creram com o coração e confessaram com a sua boca. Amém? Em Cristo, nossos pecados são perdoados. Aleluia. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, essa primeira parte aqui. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Irmãos, eu acho que a maioria dos irmãos conhece, né? Que embaixador é aquele cargo em que a pessoa vai para um outro país ali para poder resolver algumas questões do seu país de origem, do seu país natal. Mas eu fui atrás da tradução porque nós somos embaixadores de Cristo e nós precisamos entender que um embaixador, ele é representante diplomático de um país junto ao outro. Então, irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes diplomáticos de um país junto ao outro. Vamos trocar essa palavra país por governo. Então, nós somos representantes diplomáticos do governo celestial nesse governo terreno, irmãos. E aí eu fui atrás também do que significa diplomacia. Diplomacia é a arte de promover os interesses de um governo perante países ou governos estrangeiros. O nosso reino não é desta terra. Amém? Então, nós estamos responsáveis aqui por promover os interesses do governo celestial
dos interesses do nosso Pai nesta terra. A categoria mais importante, o grau mais elevado de quem representa diplomaticamente um país junto a outro país é o de embaixador, irmãos. Então, nós precisamos ter isso. Quando Paulo fala assim, somos embaixadores de Cristo, ele está dizendo, olha, nós somos responsáveis aqui por trazer a cultura do céu para a terra. Por promover o céu na terra, para que as pessoas criem uma expectativa, para que as pessoas anseiem pelos céus. É o grau mais elevado de quem representa diplomaticamente um outro governo. Aleluia! Somos uma nova criação, nossa cidadania é celestial e em Cristo promovemos o reino de Deus nesta terra. Essa é a nossa missão. Amém? No finalzinho aqui do versículo 20, que fala assim, assim vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, ele está dizendo assim, ele está suplicando que nos reconciliemos. Então, isso é facultativo, é uma escolha. Amém, irmãos? Agora eu queria que a gente voltasse, porque esses ensinamentos são para nós, mas que nós nos lembrássemos que Paulo está fazendo esse apelo, irmãos, para a igreja de Corinto. Aí os irmãos podem pensar, mas a irmã falou no outro estudo que essa igreja era muito firme, que eles nunca negaram Jesus, que eles eram muito firmes ali em Jesus, apesar deles estarem ouvindo os falsos apóstolos, estarem ali com práticas judaizantes. Irmãos, eles tinham recebido a doutrina verdadeira por meio de Paulo, mas eles estavam se deixando contaminar. Então, esse alerta que Paulo faz aqui para a igreja de Corinto serve para nós. Isso significa o quê? Que eu posso ter recebido Jesus como Senhor e Salvador, que eu posso ter confessado Ele com a minha boca, Ele é o meu Senhor, mas que eu posso estar, irmãos, numa situação em que eu não estou reconciliada. Que novamente estou criando uma situação de afastamento do Senhor, de ira com Deus, e eu preciso estar em paz com Deus. E quando que eu estou em paz com Deus? Quando eu estou obediente com a palavra, quando eu estou exercitando, vivendo a sã doutrina, irmãos. Irmã, mas nós não somos perfeitos. Nós vamos cometer deslizes. Amém, irmãos, é verdade. Muitas vezes nós vamos cometer pequenos, muitas vezes nós chegamos a cometer alguns deslizes que nós mesmos surpreendemos. Mas por isso que Paulo exorta, vos reconcilieis. Então, irmãos, o arrependimento tem que ser diário de obras mortas. Ao final do dia, se nós não tivermos encontrado esse momento ao longo do dia, nós precisamos fazer um exame de consciência. Porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar, irmãos. A palavra diz que ele virá como um ladrão. Entendeu? Que entra, você nem percebe que veio, já foi. De tão rápido que vai ser. Então, irmãos, nós precisamos estar preparados todos os dias. Fazer um exame de consciência, arrependidos diante do Senhor, reconciliados também com os irmãos. Amém? Para que nós tenhamos essa paz com Deus. Então, Paulo estava exortando porque tinha muitos irmãos ali que estavam em prática judaizantes, que estavam ali em rebelião com a igreja, que estavam ali ouvindo esses falsos apóstolos, e Paulo estava, na verdade, preocupado com os irmãos. Então, ele fala aqui, assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. Versículo 21. Aleluia. Vamos lá. Versículo 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Irmãos, esse aqui é um dos versículos mais importantes dessa carta. Se nós tivermos essa palavra dentro de nós, irmãos, já é muita coisa. Amém? Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nesse versículo, de forma muito clara e concisa, Paulo explica o ministério da reconciliação, o evangelho da graça, em que consistia o amor de Cristo, como pecadores são salvos. Então, ele explica aqui como que nós somos salvos, por meio de Cristo. Aqui também fica muito claro para nós a doutrina da substituição, irmãos. Que Cristo toma sobre si todos os nossos pecados e transgressões e, por conta desses pecados, dessas transgressões, é que Cristo foi castigado e foi morto. Então, Deus fez daquele que não tinha pecado algum, ou seja, ele era a oferta perfeita.
o Cordeiro Imaculado, a oferta por todos os nossos pecados. Nós fomos substituídos. Irmãos, imagine cada um ali na cruz. Nós nem poderíamos, porque não seria a oferta perfeita, porque nós pecamos. Mas imagine que o preço fosse que cada um de nós passássemos por aquilo que Jesus passou. Nós não daríamos conta. Então, ele nos substituiu. Amém? Ele estava no nosso lugar. Então, por conta disso, que a gente fala que é a doutrina da substituição, onde Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, nesse momento em que ele é castigado e que ele é morto, é que nós somos feitos justiça de Deus. Se ele não tivesse tomado o nosso lugar, irmãos, se ele não tivesse vindo e cumprido, porque, irmãos, a gente, quando lê os evangelhos, nós vemos lá que Jesus, ele ainda fala, Senhor, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Ele já estava sentindo, irmãos. Porque a maior dor, a dor física que Jesus suportou, ela é imensurável para nós. Porque os estudiosos falam que a morte, uma das mortes mais cruéis que já existiu na face da terra, é a morte de cruz. Por todas as suas características do seu início até o momento da morte. Teve muitos homens que foram crucificados, irmãos, que eles não morreram como Jesus morreu. Eles morreram por infecção. Eles morreram por uma série de outros. Imagina o tamanho do sofrimento da pessoa. Ela chegou no momento de ter uma infecção até morrer ali naquela cruz. Então, era uma das mortes mais duras que já existiu na face da terra. E aí, quando a gente pensa que essa morte nos trouxe a justiça de Deus, a gente fala, nossa, realmente, Jesus sofreu muito ali, a dor física dele foi muito grande. Mas, irmãos, a maior dor que Jesus passou naquele momento foi a separação espiritual de Deus. Esse sofrimento, essa angústia de alma que Jesus passou antes dele ser entregue por Judas ali, que ele pede para afastar esse cálice, é porque ele não conseguia compreender a existência dele sem comunhão com Deus. Amém? Porque nesse momento ele seria separado, porque Deus, a presença de Deus é incompatível com uma multidão de pecados. E o que foi lançado sobre Jesus foi uma multidão de pecados. Amém, irmãos? Aleluia. Para que em Cristo pudéssemos ser feitos justiça de Deus, ele tomou nosso lugar, para que agora possamos tomar o lugar dele. Ele justificado, aleluia, nós ali com ele. Cordeiros, aleluia, amém, com Cristo. Cordeiros do reino, aleluia. Deus, em Cristo, nos trata como justos, não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça de Cristo. Na cruz, Cristo tomou o meu lugar e por isso Deus não me atribui mais culpa. Aleluia. Capítulo 6, versículo 1. E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Não acolham a graça de Deus de forma inútil. Por que Paulo está falando isso? A graça, irmãos, é um favor imerecido de Deus, que perdoou todos os nossos pecados por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, ele fala assim, o preço foi pago e é um favor. Então não acolha de forma inútil. Por que ele fala de forma inútil? Porque, irmãos, o que estava chegando para aquela igreja? Que o sacrifício de Jesus não era suficiente. Que ainda era preciso se circuncidar, que ainda era preciso não comer isso ou aquilo, que ainda era preciso ir a Jerusalém, né, nisso, naquilo, que ainda era preciso seguir a lei. Quando Paulo fala, não tornem o sacrifício de Cristo inútil, não acolham a graça de Deus de forma inútil, ele está querendo dizer, o preço foi pago, o sacrifício foi perfeito. Vocês acham que é simples? Vocês estão vendo que estão achando que a justificação, que a salvação por meio da graça é coisa pouca? Não, não é. É o sacrifício perfeito. Aleluia. Então, a história dos coríntios de ficar acrescentando ressalvas ao sacrifício da cruz para que a salvação fosse alcançada, era algo que Paulo, para ele, era inconcebível. Por isso que ele usa esse termo. Irmãos, nós somos cooperadores de Deus. Como cooperadores,
da obra do Senhor, como aqueles que vão levar o evangelho da graça, por favor, não tornem essa graça inútil. Não acrescentem ainda mais sacrifícios, porque nenhum sacrifício que nós humanos fizermos vai ser perfeito. Apenas o sacrifício daquele que se fez carne e habitou entre nós poderia ser o sacrifício que nos tornaria justos diante de Deus. Amém? Aleluia. Em que consiste o Evangelho da Graça? Cristo morreu por nós e neles fomos feitos sua justiça. Versículo 2. Porquanto diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Irmãos, essa referência aqui é de Isaías 49, do versículo 8. Então, Paulo está citando Isaías aqui. E quando Paulo fala sobre o dia da salvação, não é exatamente o dia que nós confessamos a Cristo, irmãos, porque nós estamos aqui confessando a cada dia a nossa salvação. Porque se fosse algo que eu estou salvo e acabou, posso viver do jeito que eu quiser, Paulo não estaria exortando ali atrás a igreja de Corinto a se reconciliar com Deus, uma igreja que já tinha recebido a Jesus. Amém? Então, Paulo está dizendo, ó, do dia que nós recebemos a Jesus, nós estamos ali a cada dia confirmando a nossa salvação. Então, o dia da salvação que foi já ali profetizado por Isaías é o primeiro, do dia ali, da primeira vinda de Jesus até o dia da segunda vinda de Jesus. Para todos nós, porque nós não sabemos o tempo que nós vamos estar aqui. Então, tem aqueles que receberam Jesus ali naquele momento em que ele se entregou na cruz, amém? E estamos aqui até hoje. Amém? Permanece esse tempo dessa nova aliança em que nós aguardamos a volta de Jesus, onde estaremos com ele nos céus. Então, quando Paulo fala aqui, ó, o dia da salvação não é o dia em que confessamos a Cristo, é o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. Esse período é o período em que o evangelho está sendo anunciado. Porque ele está fazendo um alerta, ó, vai acabar esse tempo. Não achem que é para sempre. Né? São duas coisas. Primeiro, confirme a salvação a cada dia. Segundo, pode ser que você não aceite esse evangelho hoje, que não dê mais tempo também, porque nós não sabemos o dia em que o Senhor vai voltar. Então, o dia da salvação é hoje. Recebam a Jesus hoje. Eis agora o tempo oportuno. Reconciliem-se com Deus por meio de Cristo enquanto é tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora. Então, irmãos, nós precisamos levar essa mensagem da reconciliação. Amém? Eu fiz as anotações aqui para a gente poder concluir esse conteúdo. Irmãos, ao longo de todos os estudos que são feitos, se os irmãos tiverem dúvidas, os irmãos podem nos perguntar, podem nos escrever, podem colocar, mesmo se o irmão não acompanhou ao vivo, porque o chat deixa de ficar ativo para perguntas, mas os irmãos podem colocar lá na descrição do vídeo ou ali naqueles comentários que podem ser feitos depois que está sendo transmitido, porque eu volto lá para dar uma olhadinha, irmãos. Amém? Se tiver algum comentário, se tiver alguma pergunta, vai ser um prazer poder esclarecer. E se eu não conseguir, se eu não tiver resposta, eu vou buscar com os meus irmãos, com o presbítero Narciso, com os nossos pastores. Amém? Mas não fiquem com dúvida. Se tiverem, nós vamos orar ao Senhor e vamos encontrar meios de esclarecer. Amém? Então, irmãos, Deus toma a iniciativa de reconciliar a humanidade consigo mesmo. Ele é o nosso reconciliador. E o pecador rebelde é reconciliado com Deus, é achegado, volta a ter comunhão com o Senhor, com o seu Criador, por meio dessa iniciativa que Deus tomou. Ele que preparou esse tempo em que nós estaríamos de volta em comunhão. Cristo, Filho de Deus, é o agente vital dessa reconciliação. Sem Cristo, nós não temos paz com Deus, nós não podemos ser reconciliados. A redenção, ou seja, a salvação, o nosso resgate, é o cumprimento dos propósitos de Deus na criação. E isso ocorre em Cristo, porque em tudo o que existe foi criado, ali conforme João, no capítulo 1, no versículo 3, Colossenses 1, no versículo 16, Hebreus 1, versículo 12, e em quem todas as coisas são perfeitamente restauradas em nova criação. Irmãos, nós estamos construindo o nosso caminho da perfeição. Amém? Por que nós compreendemos que esse tempo vai chegar?
porque está escrito. Porque é o nosso alvo chegar e ali nos céus glorificados. Essa nova criação completa, irmãos, nós estaremos ali, seremos um com Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Em glória. Nós, os reconciliados, somos ministros, servos e embaixadores e devemos proclamar a mensagem da reconciliação ao mundo, ou seja, as boas novas de Cristo. Deus se fez humano em Cristo e se identificou com o pecado da raça humana, sem pecar, como única forma legal de cumprir toda a lei e redimir todo aquele que crê nesse último, suficiente e eterno sacrifício vicário. O que é um sacrifício vicário? Vicário é um sacrifício de substituição, substitutivo. Jesus na cruz do Calvário. Então, irmãos, isso precisa estar muito claro em nós. Amém? Essa identificação. Eu falei da doutrina da substituição, onde Jesus se colocou no nosso lugar e pagou o preço pelos nossos pecados, mas, irmãos, ele se identificou conosco. Eu até sugeri aos irmãos no estudo aos Romanos que lessem um livro chamado Identificação, não vou lembrar o nome do autor agora, mas é um livro, irmãos, que é o amor. Em cada palavra, em cada capítulo é o amor de Deus ali. De como Jesus abdicou de si para poder se identificar conosco, pecadores. Amém? Aleluia. Essa é a lógica do Evangelho. O único homem completamente justo tomou sobre si nosso pecado e suportou o castigo que nós merecíamos. Dessa forma, nos outorgou, nos concedeu favor, nos deu a sua justiça e, por intermédio dela, a plena reconciliação com Deus. Isso nós vimos lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, ali no versículo 30. Irmãos, é muito grande. Então, é importante que nós compreendamos o que é estarmos reconciliados com Deus, o que é ter paz com Deus, o que é poder chamá-lo de amigo. Mas hoje a mensagem que eu queria deixar para os irmãos é que nós entendêssemos que isso nós recebemos e que nós precisamos levar. A mensagem da reconciliação. A mensagem em que nós podemos ter comunhão novamente com o Senhor. Nós podemos ter expectativas de que tudo isso que nós vivemos é passageiro. Essas aflições, irmãos. Essas situações, ainda mais tudo que nós vimos acontecer e estamos vendo neste tempo de pandemia. Irmãos, isso tudo é passageiro. Amém? Nossa casa é celestial. E nós precisamos espalhar essa mensagem do Evangelho, levar essas boas novas de Cristo, porque é o que Deus tem esperado de nós. Amém? Aleluia. Pai querido, nós te agradecemos por este tempo de estudo, te agradecemos por coisas tão importantes, Pai, que o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor, que naquele grande dia, quando estivermos diante do Senhor, e o Senhor vier ali, Pai, nos perguntar, em que nós estivermos ali no tribunal de Cristo, que, Pai, nós possamos estar ali em paz com o Senhor. Mas mais do que tudo, que ali ao revisitar as nossas vidas, nós possamos compreender que a partir do momento que nós recebemos a palavra, nós compreendemos que era importante levar a outros, aos cativos, libertar aqueles que estão oprimidos pelo diabo, porque essa palavra cura, porque essa palavra transforma, mas principalmente porque ela liberta. Espírito Santo de Deus, encontra em nós momento propício para falar da salvação do Senhor, para falar da conversão, para falar de tudo aquilo que nós recebemos gratuitamente pelo favor imerecido do Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo teu favor, pelo teu amor por nós. Ajuda-nos a andar em amor nesta terra também. Continua nos ensinando, Senhor. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, que nos dê a todos uma boa noite. Uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite de ministração aos nossos corações e aos nossos espíritos, daquilo que o Senhor espera de nós. Dai-nos ousadia, Senhor. Dai-nos intrepidez no abrir das nossas bocas. Mas principalmente, Senhor, que nós possamos ler, nós possamos ser o Evangelho que os outros irão ler. Amém? Igreja, fique em paz. Boa noite. Até semana que vem.